pedintes de asilo político para Ruanda. Nós temos um olhar muito crítico sobre isso, porque até estas pessoas que são transferidas em Ruanda, elas não são de matriz africana, muitas delas. Muitas delas são de matriz também, em termos religiosos, são islâmicos, não é? Porque vêm de países como Afeganistão, vêm de países como Síria e por aí fora. E não só, existem também aqueles que pedem asilo político que vêm da América do Sul. E também esses depois vão se encontrar depois em Ruanda. Mano Gica, qual é a tua opinião acerca deste acordo siglado entre Ruanda e o governo inglês? Exato, Manover. Devo dizer que muita gente vai achar que a minha opinião é muito colada ao Partido dos Trabalhistas, porque eu sou amigo pessoal de Jeremy Corbyn e Kenny Lincoln. Devo dizer que Jeremy Corbyn foi o maior líder da oposição nos últimos anos e Kenny Lincoln foi, na história britânica, o primeiro governador de Londres que revolucionou toda essa forma de atuar, incluindo também os outros na sua governação. Daí as pessoas vão, quando eu dar a minha opinião, as pessoas vão me ver com base nisso. Eu acho que, olhando para a situação do Ruanda, de querer levar os refugiados, vamos voltar na questão africana. Todos esses refugiados que vêm pedir asilo político na Inglaterra vêm por questões econômicas, não por questões políticas. O que é questões econômicas? Vem à procura de uma oportunidade para a escola, vem à procura de uma oportunidade para fazerem uma formação acadêmica, vem à procura de uma oportunidade para viver e para terem oportunidades para as suas vidas. Devemos dizer que os anglófonos são também, na sua essência, responsáveis pela miséria de muitos desses povos, como o Sudão do Sul, o Sudão do Norte. Só daí o Paulo Kagame está a lutar contra algo que os seus povos vêm buscar. É realmente crítico, e os críticos aqui na Inglaterra são muito fortes, que até certa medida o primeiro voo de imigrantes que levava indivíduos do Afeganistão, do Azerbaijão, do Turcomenistão, pessoas distantes da realidade africana, que estavam para ir naquele campo do Ruanda, veio uma voz da Comissão dos Direitos Humanos da União Europeia que travou tudo e isto não aconteceu. Pronto, o Paulo Kagame já foi pago para tal, mas aí no seio da comunidade africana aqui no Reino Unido, o Paulo Kagame não é visto como uma melhor pessoa, porque tenho que ser sincero e devo dizer que esta aproximação para a negociação desta situação dos refugiados irem lá é um desejo do governo dos conservativos, mas também é uma aproximação do presidente do Ruanda, Paulo Kagame, que para mim demonstra que está fora do desconhecimento da situação africana. Mano Gica, independentemente se tu tens, digamos assim, aproximação ao Corbyn, olhando mesmo de forma crítica, não é? Este acordo é um acordo que não ajuda nada a estes imigrantes. Portanto, na minha leitura, eu sou muito crítico a esta iniciativa de Paulo Kagame. Eu também. Porque, portanto, pura e simplesmente iria tirar uma vantagem de imagem, uma vantagem política para Kagame, fazendo esta ação. Mas muitos esquecem que Paulo Kagame, não é? Ele tem muitas contas a ajustar na própria comunidade africana, principalmente nos Grandes Lagos. Porque muitos têm estado a elogiar Ruanda, o desenvolvimento de Ruanda, o que tem estado a acontecer, a urbanização de Ruanda. Não podemos nos deixar enganar por esses aspectos de urbanização que tem estado a acontecer em Ruanda. Estão a construir e tal. A única coisa que está a acontecer em Ruanda de bom é a urbanização. Em termos de política social, não há nenhuma vantagem para a população ruandesa. Não.
O Kagame, até hoje, ainda é um indivíduo ditatorial, é um ditador, porque em Ruanda não existe democracia. Em Ruanda não existe democracia. Todos aqueles que tentaram se opor a Kagame, quase a maior parte está em contas com a justiça. Está em contas com a justiça. Quem tenta fazer alguma propaganda, alguma declaração publicamente contra Kagame tem problemas com os serviços secretos de Kagame. Então, que democracia é essa? Que modernidade é essa? Outra questão, Mano Jica. Ruanda. Por exemplo, estes irmãos que vêm por exemplo, fogem de Cazaquistão, fogem do Uzbequistão, fogem de Afeganistão, fogem de Kirguistão e outros países aí árabes. Muitos deles fogem por razões humanitárias, por razões de direitos humanos. Um exemplo que eu vou te dar. Os homossexuais. Não estamos aqui para criticar, porque nós aqui somos de opinião aberta, somos progressistas em abordarmos essas questões. Acima de tudo, humanistas. Humanistas, Mano Jica. Um que está fugindo de Afeganistão por razões de vida ou morte, porque ele é homossexual, vai para Ruanda. O que Ruanda vai fazer para ele se o Kagame, na sua legislação, na Constituição, não permite, não dá, os homossexuais em Ruanda não têm direito. Como é que esses indivíduos vão lá, como é que eles vão viver? Vão ser praticamente uma situação crítica. Isso agora está a se levantar. Esta é uma pergunta que, se não travassem o primeiro voo e o primeiro voo tivesse chegado lá, como é que isso ia acontecer? Se ele é contra um princípio, e agora vamos nos 50 anos destes próprios princípios, e dentro do avião tinha pessoas de princípios que o Paulo Kagame é contra. Isto é que estão a discutir agora. 50 anos daqueles que vivem de uma vida diferente, dos homossexuais, vai se celebrar agora, eu acho que é nesse fim de semana, e as pessoas estão a se perguntar como é que no voo, tinha pessoas que têm essa tendência, e afinal de contas o Paulo Kagame não é dessa tendência. Então o governo britânico está cada vez mais vulnerável. O primeiro-ministro Boris Johnson tem os dias contados na palma desta mão. Mano Jica, uma outra questão sempre ligada a esta questão deste acordo. Este acordo também é muito suspeito, porque nós sabemos o que está a acontecer, não é, no leste da República Democrática do Congo e em Ruanda. Existe um conflito que tem estado a se desenrolar, não é? Há uns que querem abafar esse problema, dizendo que o conflito que está no leste da República Democrática do Congo é um problema interno da República Democrática do Congo, do qual Ruanda não está implicado. Mas os serviços de informação secreta da República Democrática do Congo denunciam que Ruanda e diretamente o Kagame está implicado. Outra questão, os próprios cidadãos, a própria população civil, não é, do leste da República Democrática do Congo, testemunha que os ruandeses estão implicados nessas guerras. E não só. Esse desenvolvimento ruandês da urbanização e não só, é tudo um processo maquinado, não é? É uma máfia pilotada pela República Democrática, pela República do Ruanda, para fazer pilhagem de recursos minerais da República Democrática do Congo, não é? E passam por Ruanda. E Ruanda é que tem a responsabilidade, então, de fazer transitar esses produtos, não é? Esses minerais para os países destinatários. E isto está a levantar crise. Meu irmão, hoje, se tu acompanhares o que está acontecendo internamente na República Democrática do Congo, os congoleses, meu irmão, onde encontrarem um cidadão ruandês,
esse cidadão ruandês está a correr risco de ser linchado. Então, não é uma questão de pouco. Agora, o que é que eu quero trazer aqui aos nossos irmãos que talvez não estão muito bem informados o que está a acontecer? Há análises que levam a crer que o Reino Unido e mais indivíduos não identificados têm uma estratégia através de Ruanda, que esta estratégia já partiu há bastante tempo, para poderem ocupar um perímetro territorial entre Ruanda e República Democrática do Congo, declararem um perímetro de terra independente, para que seja uma nova república, mas uma república pilotada pela Commonwealth, pilotada inicialmente pelos ingleses. E ali iria acontecer o que aconteceu, por exemplo, na Austrália, onde foram dizimados, digamos assim, dizimados os aborígenes. E isto é a intenção, porque este conflito que está no leste da República Democrática do Congo tem estado a dizimar as populações daquela zona, as crianças. Crianças, meu irmão, tu és o homem que defende o direito das crianças, o futuro não é, da humanidade, o futuro da africanidade. Mano, as crianças ali são violentadas. Crianças ali são mortas. Existem documentos que aqui nós não temos como mostrar. Quer dizer, mulheres, principalmente mulheres e crianças, são dizimadas. As mulheres são maltratadas, os órgãos são destruídos. Ok? E por que tu vais visar as crianças, principalmente as meninas e as senhoras? Isto é para destruir o sistema reprodutivo. Os miúdos, os rapazes homens, os homens já maduros, são aprisionados, são levados na escravatura para irem trabalhar nos minerais. Mano Gica, é um projeto muito perigoso esse do Boris Johnson de estar a trazer ali e por outra. Esse avião que estava para ir, na sua maioria eram de sexo masculino. Eram de sexo masculino. O porquê só iriam sexo masculino e não tinha uma quantidade considerável de mulheres nesse avião? Exato. Mano Álvaro, infelizmente e felizmente para a humanidade, o Boris Johnson na Inglaterra, a democracia da Inglaterra não é igual de Portugal, não é igual da Itália, não é igual da França. O Boris Johnson não define a Inglaterra sozinho. Dentro do parlamento britânico existe a força política britânica. Estamos à espera do primeiro-ministro para regressar das suas viagens para confrontar aquilo que ele tem mais medo, a força parlamentar. Devo lhe dizer que o primeiro-ministro britânico vai ser aniquilado pelos parlamentares. Ouve a minha palavra, aniquilado pela força parlamentar, porque tem aquilo que nós chamamos em inglês backbencher. O que quer dizer em português? Os que sentam no cadeirão da reserva. Os rebeldes todos estão de fora e o Boris Johnson não tem capacidade. Devo dizer que, para a história britânica, pela primeira vez, nós temos no lugar dos rebeldes até pessoas que vêm do Partido dos Conservativos. Os serviços secretos britânicos, me arrisco aqui eu, com a minha responsabilidade, não têm confiança no primeiro-ministro desde que ele era o governador de Londres. So, o Boris Johnson não tem muitas oportunidades, não tem muitas chances. É um plano que passa por trás daquilo que é a consciência do cidadão britânico, porque o Boris Johnson é uma pessoa que foi para o poder para resolver o problema do Brexit. Ok. Brexit. Em português significa dizer travar e sair. Já saímos daquela situação, o Boris Johnson não está a ser visto como primeiro-ministro. Só para dar um sinal muito grave que nós temos aqui no Reino Unido da Grã-Bretanha, que muita gente à volta do mundo não fala, as eleições autárquicas, o Boris Johnson perdeu tudo. Todos os lugares primordiais das zonas autárquicas, dos lugares locais mais primordiais que tinham história
com o Partido dos Conservadores, perdeu. Estamos a entrar numa senda de greves. Greves que é os trabalhadores dos transportes públicos, os bombeiros, os polícias, os militares, está tudo em greve. Só Boris Johnson não tem era, nem muito menos a beira está preparado para o Boris Johnson. Pode até ser primeiro-ministro, até no ato das eleições gerais, mas não deve. Não vai conseguir. Aqui fica uma mensagem para os líderes africanos. O porquê que o Boris Johnson está a sofrer isso tudo? Não é culpa dele, é culpa do Tony Blair e do Gordon Brown. Quando se fica muito tempo no poder, você diminui a capacidade dos outros de ser. Você diminui a oportunidade dos outros de pensar em contribuir. Boris Johnson é vítima da presença dos longos anos de Tony Blair na presidência como primeiro-ministro. E aí nós não tivemos primeiro-ministro forte. David Cameron, que teve antes de Boris Johnson, disse que se ganharia as eleições do tempo em que ele estava, a Inglaterra saía da União Europeia. Ele ganhou as eleições, mas ele depois ficou a saber que, afinal, os imigrantes não eram o problema eram os ingleses. E aí David Cameron fez uma campanha a favor para ficar na União Europeia. Ele começou com o ônus dessa guerra. Só a Inglaterra está a passar uma situação de leadership, de liderança. Não temos liderança. Chukamwana, que vem do grupo das minorias, mulato, aqui chamamos mixed race, sem querer arranjar problema nenhum. Aquele que é sem silver, ai, me chamou de mulato, não me gosta, ai, me chamou, isto aqui põe de fora, meu irmão. Chukamwana também atirou o colete no chão, disse, eu também não quero ser primeiro-ministro da Inglaterra, fugiu. Está a perceber, Manuel? E então Boris Johnson deu a cara à palmatória e está ali com as violações de Covid, namoro, promiscuidade e tudo mais um pouco. Estamos a pensar quem é o próximo que vai ser o primeiro-ministro do Reino Unido, da Grã-Bretanha. Coragem, haja. Aqui. Ok, Mano Gica, para não ficarmos só aqui nos assuntos da Inglaterra, Ruanda, portanto, nós aqui vamos continuar a dar flashes, porque esse é um programa de flashes. Eu queria aprofundar um pouco mais sobre a Inglaterra. Queria te perguntar, e vamos fechar com essa pergunta. Mas o Tony Blair, o tempo que ele ficou a governar, os ingleses, ele votaram 3 vezes. Votaram-lhe 3 vezes. Mas o porquê que hoje se critica tanto o Tony Blair? Você que vive aí, você usufruiu das políticas de Tony Blair, viste o Tony Blair no governo. O porquê que se critica muito o Tony Blair? Exato. Tony Blair é criticado porque Tony Blair é mentiroso. Tony Blair mentiu os britânicos, e o mundo tem que saber isso. Mentiu os britânicos com George Bush a dizer que o Saddam Hussein no Iraque tinha armas que iam destruir o mundo quando não tinham. Tony Blair é mentiroso, tanto é que no lançamento do seu livro, Blair, find out Tony Blair book in there, find out Tony Blair book. Tanto é que no lançamento do seu livro, do Tony Blair, houve problemas porque o Tony Blair mentiu. Está vendo? Traz. Tony Blair é um grande mentiroso, sacana, igual a Zé Eduardo dos Santos, igual a Savimbi, igual a qualquer outro líder africano, devia estar sentado no tribunal da União Europeia, ser executado e preso. Mentiu no povo britânico que no Iraque tínhamos armas de destruição quando não tínhamos. Jorge Galoui está aí. Por isso é que nós, quando vem nos dizer que nós somos ativistas de mentira, não tem vergonha. Nós atacamos os britânicos porque mataram o angolano de origem Bakongo. Os Bakongos do Soio, do Ingen do Zeto, têm que saber que o Tony Blair mandou matar Jimmy Mobenga. E nós dizemos no Blair, você não nos toca. Jitopia Ingangi Bilame Bilé. Tudo menos isso. Okay. Tá entendendo?
Então, o Tony Blair foi uma das pessoas que contribuiu para a destruição da humanidade. Tony Blair não foi bom primeiro-ministro. É mentiroso. E nós já agarramos o ônus da mentira. Daí é que hoje a Inglaterra não deu um passo à frente por causa do ônus da mentira criado pelo primeiro-ministro, ex-primeiro-ministro Tony Blair. Claro que, Manova, claro que os italianos respeitam Mussolini, a sua capacidade histórica. O homem falha, mas a sua história fica. É a mesma coisa que acontece com Tony Blair. O homem falhou, mas o Blair é sempre existente. Nós hoje estamos a receber o dente de Patrício Lumumba. Será que aquilo não é corpo de uma cabra ou de um cabrito? Hoje o Nito Alves, que morreu no 27 de maio de 77, que foi atirado nas masmorras e mandaram um peso naquele corpo, hoje estamos a enterrar. Será que aquele corpo é de Nito Alves? Os africanos têm que ouvir o professor Patrício Lumumba para poder se reencontrar. De facto, como estávamos a falar da República Democrática do Congo, poderíamos até entrar em falar de Patrício Lumumba, mas o tempo também está a contar.